Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 189. Estamos com o nosso time, especialistas em nada, para falar de todo mundo do Flamengo, do futebol e muito mais, meus amigos. E hoje estamos aqui reunidos para fazer a nossa barca de jogadores, para deixar, para ir para longe do Flamengo, para deixar o Flamengo em 2022, nosso podcast, né? Nosso programa anual aqui, nosso tema anual, em que fazemos toda a temporada. Depois de tudo ter acontecido, a temporada acabando já, as competições já resolvidas, não resta mais nada além de começar a planejar 2023, né, com faturamento bilionário e aquela história toda, mas e aí, quem tem que deixar esse elenco? Vamos falar sobre isso e muito mais. Boa noite a todo mundo que está com a gente nos acompanhando. Boa noite, Marcão e André. Bem-vindo mais uma vez, Marcão. Boa noite, Matheus. Boa noite, André. Salve geral. Saudações rubro-negras. Eu discordo quando você diz que não tem mais nada na temporada. Todo mundo sabia que haveria 4 jogos do Campeonato Brasileiro depois da final da Libertadores. Não é para levar na falta como esses caras estão levando. Isso é uma vergonha. Há quem ache normal, há quem ache que não se pode reclamar, porque afinal ganharam 2 títulos. Para mim, inadmissível. Jogo oficial, camisa do Flamengo. É um absurdo que nas últimas 6 vezes que a gente foi a Curitiba, jogar contra Curitiba, perdemos 5 e empatamos 1. E não vem me dizer que nesses anos todos a gente ganhou 2 títulos, não. Isso é lenda. Então, assim, o ano não se acabou e não é por isso que a gente tem que ficar fazendo vergonha, como foi na quarta-feira. Quando você ganha um título, a torcida vai para o Maracanã com uma chuva miserável no Rio de Janeiro e o treineiro resolve botar o time reserva para jogar. Ao invés de botar o time que jogou, todo mundo faz a festa e no meio do jogo muda. E contra o Coritiba foi um negócio assustador. Então, assim, eu estou cuspindo marimbondo com essa história desse final de Campeonato Brasileiro, fora o Campeonato Brasileiro inteiro, que foi uma vergonha. E nesse momento nós somos o 5º lugar. Verdade, boa noite, Eudes. Tudo bem? Seja bem-vindo como sempre. E também, mais uma vez aqui, nossa participação do nosso amigo, grande jornalista, André. Boa noite, André. Bem-vindo mais uma vez. Uma ótima noite, galera. Uma ótima noite a todos. Já vindo com essa intervenção de que o saudosíssimo Marcos falou, já abriu esse bate-bola aí, que realmente, eu já estou numa fase da vida aqui, esse Flamengo, que eu relevo tanta coisa que eu falo para não ter estresse, para não ficar com o cabelo branco. Esse time, porque na cabeça de vencer, o Flamengo nunca está conseguindo fazer valer com seriedade o brasileiro. Mas por circunstâncias que o Curitiba passava até então, eu lembro de um 5-1 que o Flamengo tomou lá no Couto Pereira em 2009, se não me engano, que tinha o Wellington, tinha David Braz, e a gente foi campeão brasileiro nesse ano. Então a gente sabe entender de que o Flamengo, os caras querem relaxar, quer curtir suas férias e vai fazer esse corpo mole, lenga-lelê aí. Mas eu quero botar a gente numa sinuca de bico daqui a pouco. Nós vamos inverter os ponteiros e vamos ver se a gente ia aceitar placidamente o que o Flamengo fez no domingo. Eu vou chegar lá. E voltando ainda a essa intervenção do Marcos, realmente, o Flamengo está na Libertadores, tanto pela Copa do Brasil, eu falo que o Flamengo pode se dar o luxo de escolher, né, qual porta passar, mas vai ser um ano complicado. E eu vou também entrar nessa temática do jogador Gerson, já estou sabendo aí rumores e boatos. Eu não daria 100 e poucos milhões nele de volta. Acho um equívoco. Mas sabe como é que é Flamengo, né? O que é essa corja de dirigentes que
não entendem de nada igual a gente. Ou acham que entendem alguma coisa. Bom, para a gente começar nosso bate-papo aqui, a gente vai falar sobre os jogadores, né, sobre a base para deixar o Flamengo esse ano. Né? A gente já tem alguns nomes certos, né, que já estão saindo, que provavelmente não deve continuar no próximo ano, isso já era esperado há algum tempo, né, como por exemplo Rodinei, Diego Ribas, Diego Alves. Essa galera já era quase certo, praticamente certo, que queria deixar o Flamengo. Né? Então, a gente já tem alguns nomes aí, né? O Felipe Luiz, eu não sei se ele confirmou, se vai continuar ou vai parar ou vai até o Mundial. Não já anunciaram, e o Gabriel Barbosa, que parece ser o porta-voz oficial, já declarou que o contrato do Felipe foi renovado. E hoje também deram como renovado o do Davi Luiz. Davi Luiz, sim. Certo. Isso. Então, esses nomes aí, Diego Ribas anunciou a aposentadoria, né? O Rodinei já estava certo de sair também, depois no final dessa temporada. E o Diego Alves também, a não ser que ele tenha alguma extensão de contrato devido ao Mundial. Não, elenco, né? O do Diego Alves, o Flamengo já comunicou na segunda-feira, agradeceu ao Diego, esse está certo, que ele termina o vínculo dele agora. Do Rodinei, não se tem ainda certeza se vai ou racha. Eu tinha, até onde os rumores que eu conhecia, que ele estava já negociando com outro clube, se não me engano. Olha, já disseram que o Rodinei teria uma proposta do Atlético Mineiro, cujo salário seria o dobro do que ele recebe no Flamengo. Mas parece que o Rodinei teria comunicado recentemente que está a fim de ficar. Então, vamos ver no que vai dar isso. Isso. E aí também o Hugo Souza parece que também, né, está de saída. Está de saída aí do elenco, ainda não sabe se vai fazendo e tal, mas há rumores também que ele saia. Como dizia aqui, tem uma penca de time querendo Rodinei. Nessas horas aparece um monte, né? Agora, nisso, eu já vou dizer uma coisa. Veja o que é o futebol. Galhardo não estará mais à frente do River. Então agora o River estará sujeito a qualquer coisa nessa vida. Tanto que fala-se muito do interesse do River Plate no Rodinei. Eu duvido que com um Galhardo lá, o Galhardo ia querer esse bonde. Entendeu? Mas agora o River vai ter que se virar por conta própria. Então, porque hoje, tem umas viúvas aí reclamando que é um absurdo o Daniel Alves ter ido para a seleção. Por que não levou o Rodinei? Rapaz. Infelizmente, futebol e a bola permitem tudo, cara. Infelizmente. É isso aí. Então, pessoal... E essa história rapidamente, eu quero deixar... Rapidinho. Isso é quase tão velho quanto o Flamengo ter estádio. Mas eu quero deixar uma crítica, que é a falta de respeito por parte do Adenor Tite, né? Acho que é o nome dele é esse. Não só com o Flamengo. Com alguns jogadores e não só com a própria torcida, os torcedores, da brincadeira do que é a convocação. Porque ele nem justificar o porquê de não ter a ida, que a partir do momento que eu venho convocando um jogador e do nada, um jogador que quase não é convocado vai para a lista e é convocado definitivamente para a lista definitiva, não só o Martinelli, mas outros, você fica à mercê de que ele sempre quis bagunçar e brincar com o Gabigol.
Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, por que levou o Everton Ribeiro e não o Gabigol? Aí é que tem o contraponto de se entender. Ué, peraí. Essa para mim é fácil de responder, André. Então me Porque responda. na posição do Gabigol, ele tem 800 para levar. Tanto que está levando 9. No grupo de 26, 9 são atacantes. Por exemplo, o Matheus Não, corrigindo, são 10. O Matheus Cunha não está. E estava na última convocação. Mas, o André, deixa a seleção para outro programa. Esquece. Foca hoje é barca do Flamengo. A barca da seleção, a gente vai fazer o programa depois. A barca da seleção para a Copa. Vamos voltar aqui pro elenco. E a gente vai fazer nossa listinha também. A listinha dos rejeitados para esse ano, né? Então vamos fazer por posição, como a gente sempre faz, né? O Marcão mandou para mim, né, ali uma lista, já ali antecipou, uma lista do elenco, né? Até tem mãos aqui, mas eu tenho os nomes que estão, né, no vídeo do Flamengo ali, tá? E algumas novidades também de 2 nomes que surgiram assim, né? Já era cogitado, mas que podem chegar, mas a gente fala isso no final. De goleiros, atualmente a gente tem Hugo, o Santos, né? Hugo Souza como segundo, Diego Alves terceiro e Matheus Cunha como quarto goleiro. Temos aí a possibilidade da saída de 2, né? Nós temos aí o Diego Alves, certamente irá sair, e o Hugo também, até todos os registros também, poderá sair. Então já temos uma marca começando pelos goleiros, ou seja, vão ter 2 vagas abertas aí de jogadores que há aí entre a possibilidade, o nome que começou a surgir, na verdade já surgiu há algum tempo, né, mas está se concretizando rumores aí, né, nada oficial ainda, de que o Flamengo está negociando com o Rossi, né, do Boca, e aparentemente, segundo as notícias, porque tudo está encaminhando para que o Flamengo consiga fechar, né, a negociação. Agora o Flamengo já mostrou interesse com ele antes, então está em andamento essa negociação aí, vários hoje, o pessoal comentando aí notícias, focando que o Rossi talvez seja esse nome para o próximo ano, né? Aí vai compor a elenco aí provavelmente vai faltar mais um também, não sei se o Flamengo vai buscar na base ou vai realmente contratar outro goleiro. Então, 2 nomes de goleiro, a gente precisa nem falar aqui os nomes, né? Já praticamente certo. Diego Alves e Hugo está na barquinha para sair já. Esse a gente precisa nem colocar, né, Marcão? Para mim, assim, ainda que o Hugo não saia porque algum maluco veio buscar, ele não pode continuar no grupo. Não é possível. Acho que é vontade dele também sair, né? Porque Sim. também perdeu até o clima de ficar, né? E, de novo, o treineiro botou o Hugo para jogar os 2 últimos jogos. Assim, eu não consigo entender como ele ainda pode insistir em botar o Hugo para jogar. É a mesma coisa que botar Diego Ribas em campo. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Agora, o Matheus Cunha é o terceiro goleiro ou a gente precisa de um terceiro goleiro para ele ser o quarto? Como eu não vi jogar, e esses goleiros do Flamengo, né, algo muito estranho, que não consegue se firmar mais na base e tal. O que o Luiz falou aí, ó. Hugo para mim sai, Diego Alves já vai estar, ele vai de graça. Isso aí, né? Eu faria o seguinte, eu deixaria o Santos como o goleiro mais velho do elenco. Ok? O Rossi seria o goleiro do meio. Então o Rossi seria o outro titular, já que no meu mundo o Flamengo tem que ter 2 times titulares. 2 times. Né? E aí o terceiro goleiro, para mim não pode ser o Matheus Cunha, porque eu acho ele fraco. Então o Flamengo teria que ter um terceiro goleiro mais promissor. Ok? Porque para mim é esse goleiro que vai para o banco. Na partida em que o Santos for titular e na partida em que o Rossi, se for o Rossi, for titular. É ele que está no banco.
Não vai ter Santos no banco para o Rossi, Rossi no banco para o Santos, entendeu? Para mim. Então, eu não gosto do Matheus Cunha do que eu vi. A saída dele com o pé é horrorosa, não me transmitiu confiança e acho que é um goleiro muito novo para ser o reserva nessa situação. Então, eu penso nos nomes do Tadeu do Goiás, que de novo fez um campeonato brasileiro. Tadeu, sempre, né? Temporadas, né? Sempre e aí eu vou dizer, o Cavilioli do América Mineiro, se você olhar os compactos do jogo, é ele voando, defendendo, fazendo misérias. Está num time pequeno, ele vai aparecer mais. Será que ele pode dar o salto para ir para um time maior, em que a bola vem muito menos, mas quando vem tem que tirar? Não sei. Mas não deve ser um cara muito caro. Eu nem sei a idade dele. Tá? Mas todo o compacto da rodada tá lá o cara tirando o urubu voando, não sei mais o quê. O Tadeu parece que é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato. Então, assim, o João Paulo dos Santos, a gente já sabe que é muito caro. Então, eu não sei se o João Paulo aceitaria vir para ser este goleiro reserva de fato, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa ter um terceiro goleiro que a gente possa acreditar que se um dos dois falhar, ele entra em campo. Que o Matheus Cunha... Uma coisa que eu sempre comentei aqui, que o Flamengo, na questão de defensores, seja zagueiros ou laterais, goleiros, ele espera o pior acontecer para poder fazer alguma coisa. Né? Então, sempre esperou acontecer alguma desgraça com o goleiro para poder atrás de um outro. Sempre esperou ele chegar uma situação muito difícil com um para poder fazer o outro. Uma coisa que o Palmeiras fez foi ter 3 goleiros de ponta. Né? O Palmeiras chegou a ter 3 goleiros, qualquer goleiro que podia ser facilmente titular do elenco. Então, a gente precisa começar a pensar nesse sentido também. O Eudes está falando aí, por que a gente não consegue mais formar goleiro? Então, foi o que eu falei, né? Da questão do jogador que vem da base do Flamengo. Aí eu vou provocar o Eudes. Eu não sei qual é a idade do Eudes. Mas, Eudes, digita aí quem são os goleiros bons que você viu o Flamengo formar. Isso é um desafio que eu lanço ao Eudes. Porque eu, nos meus 52 anos de vida, goleiro bom formado pelo Flamengo, eu não vi. Nenhum. Tinha um que eu achava gostava dele, quando ele morreu eu fiquei muito triste, que era o Zé Carlos. O Zé Carlos era o goleiro da bola impossível e difícil. Tirava tudo. A bola vinha pererecando fácil, ele levava. Ele me levava à loucura por causa disso. Entendeu? Mas era um cara que era Flamengo, tinha qualidade, chegou aí para a Copa do Mundo, na Copa de 90. Então, de resto, eu não vi goleiro bom formado pelo Flamengo. Eu vi o Raul, mas que não foi formado pelo Flamengo. Vamos para a tarde, então. Tem aqui os zagueiros Rodrigo Caio, né, que está em contusão aí há uns 5 anos já. Léo Pereira, Davi Luiz, Cleiton, da base, né? Fabrício Bruno e Pablo. Eu acho que os zagueiros... O Noga já está de volta. O Bahia não vai comprar o Noga. E o Noga tem contrato até 2024. Então, eu não traria nenhum zagueiro e ficaria pela esquerda com Pablo, Noga. Aliás, o Noga é direito, né? Bom, eu manteria. O Davi já sei que vai renovar. Então aqui eu não vou dizer o que eu faria. Eu tenho que aceitar a realidade. O Davi será renovado. O Fabrício Bruno, que eu acho um bonde, tem contrato. O Rodrigo Caio ainda tem contrato e vamos torcer para que ele possa voltar a ser um jogador profissional ano que vem. O Léo Pereira, para mim, é uma brincadeira de mau gosto, mas vai continuar, porque agora ele está recuperado para muita gente. O Pablo, a gente sabe do que ele é capaz. Então, meu sexto zagueiro seria o Noga, porque eu ainda acho que o Flamengo tinha que dar atenção para o Noga. E se a gente não tivesse vendido o Natan estava nessa brincadeira, porque ele era zagueiro pela esquerda.
Então, mas infelizmente vendemos. Então, daqui da zaga, praticamente nenhum nome que a gente coloca. E o Cleiton, eu não tenho juízo de valor sobre o Cleiton, mas no meu elenco são 6 zagueiros. Então o Cleiton teria que ser emprestado para ganhar a rodagem em algum lugar. E atualmente com o Noga voltando, serão 7, né? Eles voltando serão 7. Não, aí o Noga é o sexto. O Noga é o sexto para mim. Não, eu tô falando com o atual candidatura agora, seria 7, aí seria que um sair para fazer uma 6, né? Agora, se o Rodrigo Caio não vai jogar, aí o Cleiton poderia ser esse 6. A incógnita é o Rodrigo Caio, né? Porque seria o peso leve dos zagueiros, o mais novo e o mais rápido, teoricamente, né? Apesar de que o Davi Luiz, pela idade, apresenta, de vez em quando, apresenta uma impulsão muito rápida, uma velocidade muito porque assim, se a gente for colocar pelo lado, no lado direito, a gente deveria ter o Rodrigo, o Fabrício e o Noga. E no lado esquerdo, Davi, Pablo e Léo Pereira. E aí, estava feito. Então, vamos... Rapidinho. Diga. Eu acho, assim, a nível de goleiro, o Marcos falou uma coisa muito coerente. A gente pagou até um preço caro, né? Da onde eu falo que esse Flamengo ele já fez cada absurdo. Olha, o Flamengo já teve Val Baiano, Cristiano Borja, Henrique Dourado, só loucura. E hoje a gente olha para esse escudo e fala, olha o que esse time já foi, olha o que esse time hoje está se tornando novamente. Em 2019 foi algo muito atípico, até nas contratações. Com contratações muito duvidosas de início e se mostrou bem convincente. Para uns, para outros não. A gente teve aí também essas contratações recentes de Pablo, também do Léo Pereira, Gustavo Henrique. Agora, eu não acredito, por mais que eu não acredito que o Flamengo venha com um elenco mega competitivo mais uma vez para a Taça Libertadores de 2023. Eu acho que vai ser circunstâncias de oportunidade. E tem que ver qual é o planejamento dessa gestão, porque eu não vejo o Flamengo contratando mega jogadores para ganhar um novo... Porque você garantir uma nova Libertadores é todo um processo. Se se falar assim, olha, a gente vai brigar para ganhar o título, é muito complicado. 3 grandes contratações. O que eu sei é que eles prometeram 4 contratações, sendo uma de impacto mundial. Talvez o Rossi seja uma dessas. E, André, você que até falou no começo do programa, já o Gerson, né, surge agora com o nome que possivelmente possa voltar. O preço dele... O Gerson, vamos falar sobre o Gerson quando a gente chegar no volante. 10%. Pronto, vamos. Mas, Marcos, 10% de 1 bilhão, 10% de 1 bilhão dá 100 milhões, correto? 10% de 1 bilhão são 100 milhões. Vale-se investir e apostar. Vale-se. Aí eu estou perguntando, vale apostar 100 milhões de um faturamento num único jogador? Bom, que a gente já conhece. Assim, já que você quer tratar do tema do Gerson agora, eu vou te responder. Primeiro, o Marseille... Não tema, eu estou dizendo em valores. Não, mas o Marseille não pagou ainda, porque está escalonado no tempo, o valor integral do Gerson. Ok? 2, o Flamengo tem no contrato a prioridade na recompra do Gerson. Então,
nesta semana aqui, deram notícias de que o Marseille estaria pedindo 12 milhões de euros no Gerson. E eu não acreditei. Hoje, a imprensa francesa avisa de que o presidente do Marseille, o Pablo Longoria, estipulou o preço do Gerson em 20 milhões de euros. Porque ele entende que o Gerson não pode mais ficar lá. Muito bem. O Flamengo vai pagar 20 milhões de euros no Gerson? Duvido. Só que é 20 milhões para qualquer um que vier da Europa. Para o Flamengo, provavelmente o preço vai ser diferente, porque o Marseille ainda tem dinheiro para pagar e o Flamengo tem essa prioridade. E o Gerson possivelmente pode querer voltar para o Flamengo. Né? Porque, assim, especula-se que o Sevilha teria interesse no Gerson, porque o Sampaoli foi para lá. Mas não necessariamente o Monte vai querer contratar o Gerson. O Monte é o diretor de futebol do Sevilha. Talvez o Sevilha não queira dar 20 milhões no Gerson. Porque, inclusive, o Marseille não queria comprar o Gerson. O Pablo Longoria só comprou porque o Sampaoli bateu o pé e insistiu que queria o Gerson. Eles preferiam outros jogadores. Porque o Gerson tinha tido uma experiência anterior na Europa. Ninguém estava vendo com frequência o que o Gerson fazia aqui no Flamengo. Agora, se você me perguntar se nós temos a oportunidade de trazer o Gerson de volta, eu me viro nos 30 e eu trago o Gerson de volta. Porque, para mim, o Gerson merece a nomenclatura de craque. Para mim. Eu sou muito fã do Gerson. Quando o Gerson quer jogar, eu acho ele monstruoso. E o Gerson é um meio-campista que marca. Ele pega. Ele não é escorte, como os que a gente tem hoje, em que ninguém marca ninguém. Então, eu adoraria que o Gerson voltasse, mas já vi esta semana dizendo que hoje o Gerson seria reserva. Aí eu já não entendo mais nada. Porque se o Gerson vai ser reserva do senhor João Gomes, o mundo virou um triângulo. Vamos então, só já que a gente falou do Gerson, vamos pular um pouquinho. Eu não sei se existe proposta para o João Gomes sair. Existia até tempo atrás rumores de que alguém queria levar o... Até agora não tem nada concreto, né? Ó, você reparou que depois que ele renovou o contrato, diminuíram os rumores? Engraçado, né? É só juntar o Lé com o Cré. Eu só queria, antes da gente terminar, deixar só registrado que no meu Flamengo eu não teria Davi Luiz, eu não teria Fabrício Bruno e eu não teria Léo Pereira. Nenhum desses três estaria no que vem no Flamengo. Justiça seja feita, o João Gomes merecia um aumento salarial. Tudo bem. Pelo que tinha jogado, pelo que tinha tudo mais. Tudo bem. Agora, os rumores que tanto falavam, né, e tudo mais, até agora, pelo menos de fato, não tem. Talvez chegue, talvez. Por exemplo, até agora, se o Bayer Leverkusen quisesse comprar o João por 15 milhões de euros, essa é uma notícia que eu até poderia dizer assim, ok, talvez isso seja possível, que o Bayer Leverkusen já comprou outros jogadores brasileiros não tão badalados. Né? Agora, me dizer que Real Madrid e Liverpool estariam disputando o João Gomes, isso eu não vou acreditar nunca. Nunca que eu vou cair numa esparrela dessa. Vamos lá, então. Vamos para a lateral direita. Não, vamos manter no... Já que está falando de volante. Volante? Mata o volante, depois a gente volta para os laterais. Arthur Vidal, Thiago Maia e Eric Pulgar. Então, você já falou. Você coloca o Vidal como volante? Cara... Para mim, o erro já está aí. Para mim, o erro já está aí. Porque, assim, se o Flamengo joga só com dois, em que ninguém marca ninguém, você largar o Vidal nessa roubada, isso é uma maldade com ele. Sim. O Vidal teria que ser o terceiro homem do meio de campo, ou seja, ele pode jogar ou no lugar do Everton, se o Everton não tivesse,
ou no lugar do Arrasca, se o Arrasca não tivesse. E o Flamengo teria um meio de campo mais composto. Isso, eu acho que deixa ele abandonado com o volante, não. Ele tinha que jogar mais adiantado um pouco no meio. Tanto que eu listei o Vidal para você como meia. Eu coloco o Vidal como meia, não como volante. É porque fisicamente ele não tem, apesar de ainda ter esse estilo pegador, né? Mas ele fisicamente, e a gente até viu nos últimos jogos que o Vidal, não sei se por conta da lesão que ele teve, né? Deu vários vacilos, sim. Não sei, posso usar também questão desse caso do Vamos pensar o seguinte: o Vidal fez. Fisicamente já não é mais jovem, né? O Vidal fez a maior parte da carreira dele lá fora. Então o Vidal realmente está tendo a experiência profissional dele jogando no futebol sul-americano agora. Se a gente acreditar em discurso de jogador de futebol, leva um tempo para você se adaptar vindo da Europa para cá. Eu não gosto dessa teoria, porque para mim futebol a regra é a mesma, a bola é a mesma, o campo é 11 contra 11, mas se eu escutar o que os jogadores dizem, é diferente, leva um tempo. Então, agora o Vidal vai ter longas férias, vai fazer a pré-temporada com o Flamengo, então eu acho que a gente tem o direito de esperar muito mais do Vidal a partir da próxima temporada. Mas acho uma maldade se o Flamengo considerar que ele tem que disputar a vaga na volância. Aí você quer matar o cara. Então, para mim, de volante, nós temos no elenco Thiago Maia, Pulgar e João Gomes. No meu elenco, faltam 4 volantes. Porque eu teria 7 volantes. Por quê? Porque é uma posição que desgasta muito, pode ter contusão e tem muito cartão. Então, meu elenco imaginado são 35 jogadores, porque são 3 para cada posição e mais 2 coringas, que aí eu imaginei que pode ser um na volância e um no ataque. Entendeu? Então, para mim, a gente teria que ter 4 volantes para contratar. E não estou olhando para a base, porque eu não vejo ninguém na base que me chame a atenção, que me dê esperança de que, opa, esse cara vai... É uma fruta que a gente vai colher. Fala-se em Wallace de novo, fala-se no Hernani de novo, e o Hernani, sim, eu já tenho que botar minha vassoura atrás da porta, o pano de prato dentro do forno, para a gente não dar esse azar de ter o Hernani aqui, ele é muito ruim. E não sei de outros elementos que o Flamengo poderia estar cobiçando. E o Gerson. O Gerson entraria nessa lista de volantes. Isso aí. Você imagina, Matheus, um meio de campo com Thiago Maia, Vidal e Arrascaeta. Gerson, perdão. E Gerson e Arrasca. Ou melhor, se quiser manter esse time aí como tá, Thiago Maia, João Gomes, Everton e Arrasca, então tá bom. No outro time, você bota Pulgar, Gerson e Vidal. Mandaria alguém embora? Desses que estão hoje? Mas não tem ninguém para mandar. Você vê que a gente não tinha volante na final da Copa do Brasil. Porque o Flamengo já teve uma pleia de volantes, vendeu todo mundo, se livrou de todo mundo, faltou no final desse ano. Então não tem não tem ninguém para ir embora. Obviamente que no meu Flamengo o João Gomes não ficaria. Isso é óbvio. Assim, alguns estão colocando o Gerson como fechado, outros estão colocando o Gerson como quase certo. Eu acho que é muito temprano para dizer que já está quase certo. Eu acho que o Flamengo precisará contar com um trabalho firme do pai do Gerson e do Gerson. O Gerson dizer que não quer ficar na Europa, para que o Marseille não alimente a hipótese de achar alguém na Europa. E acho que o Flamengo não pode pensar que vai pagar para o Gerson o que pagava antes de salário. Entendeu? Porque a compra seria por um valor muito maior, né? Agora, eu acho que vale o investimento. Primeiro, Gerson é Flamengo. A gente sabe o que o Gerson é capaz de fazer e quando ele está afim, o que ele faz em campo.
Então, para mim, mas assim, o Mauro César falou que seria um presente de Papai Noel antecipado, se o Gerson voltasse. E eu concordo com isso. Bom, então vamos voltar agora às laterais. Vou dizer outra coisa sobre o Gerson. Acho que o Gerson jogando como segundo homem é um desperdício. Porque o Gerson tem muita capacidade para estar mais à frente. Entendeu? Já mostrou, né? Então, eu continuo achando que é um desperdício o Gerson jogar de segundo homem. Ele tinha que jogar de terceiro. Então, vamos lá. Laterais, começar pela direita, né? Rodilindo, Rodmito quase está indo, né? Praticamente, só se alguma controvérsia acontecer nos próximos dias e uma renovação, mas até então ele estaria até já acertado com outro clube. Né? Mateuzinho e Varela. Varela não teve muito tempo, né? E Mateuzinho não se firmou. Talvez ali com o empréstimo e pronto. O negócio empréstimo, Matheus. O Flamengo sair no Rodinei, o Flamengo precisa pensar no nome titular à altura da posição. Não à altura do Rodinei, à altura da posição que o Flamengo precisa. Mas aí, Matheus, isso é um problema do mundo inteiro do planeta Terra. Ter um lateral direito bom para o diabo, putz, isso é muito difícil. Agora, se não quiser se livrar do Mateuzinho, o Flamengo tem que ter 3 laterais direitos. Então, obrigatoriamente, o Flamengo precisa achar um. Porque o Varela já está aí. Isso, exatamente. Porque com o Rodinei saindo, o titular, né, atualmente da posição, vai sair. O Flamengo precisa atrás de um cara que dê conta do recado para a posição. Estou falando que seja agora, se quer manter o Rodinei, se forem loucos de renovar com o Rodinei, empresta o Mateuzinho e continua tendo a obrigação de trazer um lateral direito. E que ninguém me venha com a ideia de trazer aquela coisa horrorosa do Guga do Atlético Mineiro, que aquilo é horroroso. Tanto que eu sempre defendi a ideia do Rodinei com reserva. Falei, não, eu manteria o Rodinei com reserva. Olha, porque com reserva eu até aceito. Eu não manteria o Rodinei, eu não manteria o Mateuzinho. Eu, Marcos, iria atrás de 2 laterais direitos. Quer manter dos dois? Um desses 2 seria o terceiro lateral, ou seja, aquele que é o reserva dos 2 times titular. Entendeu? Ou seja, é o cara que vai jogar bem menos. Porque, para mim, o Rodinei não pode ser jogador do Flamengo. E o Mateuzinho também já deu no meu nervo, que eu não aguento mais ele. Além do problema da lateral direita de achar laterais nessa altura, nós temos também o outro lado, que é a lateral esquerda, né? Que nós temos ali. Caso não saia, né? Ia sair, não sei se vai segurar até o Mundial, mas para a próxima temporada, o Felipe Luiz provavelmente não vai continuar. O Felipe Luiz já está numa idade mais avançada e tal, ele já está se preparando para assumir cargos. Se eu não me engano, não, mas ele vai renovar como jogador por mais um ano. Aceitou ganhar menos, então o Flamengo tem a missão de comprar o Ayrton Lucas. O Flamengo quer dar no máximo 6 milhões de euros por ele. E o Ramon vai voltar. O Ramon volta. Então, para mim, a lateral esquerda tem os 3 nomes. Entendeu? Ayrton Lucas titular. Você tem gostado do Ayrton Lucas? Eu acho que o Ayrton Lucas vai ter que se tornar titular, porque o Felipe não vai ter condições de jogar mais os grandes jogos, para mim. Então, eu tenho gostado da atuação do Ayrton Lucas. Agora, eu não sou entusiasta do Ayrton Lucas na defesa. Acho ele muito fraco defensivamente. Ele é um cara raçudo, é um cara que corre e se mata, ele tem ímpeto ofensivo, lindo. Mas ele marcando, eu acho uma tragédia. Então, no meu mundo perfeito, eu poderia pensar em ir atrás de um lateral esquerdo, mas aí para mim já começa a ser muito preciosismo. O Flamengo tem tanta coisa para comprar, tanto lugar carente, que eu poderia, nesta temporada, ir com esses 3
E com a saída do Felipe, no final da temporada seguinte, aí eu preciso depois trazer um cara muito peso para o lugar do Felipe. Entendeu? E partindo do pressuposto que vai se comprar o Ayrton Lucas. Né? E lembre-se, o Flamengo teve a chance de pegar o Arana na promoção, como o Atlético Mineiro pegou. O Flamengo deu mole, não prestou atenção no serviço. Eu gosto muito do Arana. Então, gosto muito no sentido de como fico lamento que o Jorge... Alguém viu o Jorge jogar pelo Palmeiras? Eu ainda não vi. Cara, eu nem lembrava do Jorge. Ele tá lá, ele continua lá, mas não joga, cara. É impressionante. Não joga. Então, é verdade. É uma pena. É uma pena. Veio e mais engraçado o que acontece com o jogador do Palmeiras. Isso não é a primeira vez, não. Um jogador do Palmeiras que vai pro Palmeiras simplesmente desaparece nos noticiários. Você não vê nem como gandula mais, né? E eu não conheço, Matheus, os laterais da base do Flamengo, tanto na direita quanto na esquerda, para saber se tem alguém que a gente possa nutrir alguma esperança. Os jogadores da base do Flamengo acaba sendo tão, às vezes, tão supervalorizados que não rendem nada, né? Aquela coisa toda. Parece que o filtro é um pouco mais baixo, não sei se acontece. Alguns nomes você consegue, mas via da regra assim não são tantos. Mas eu acho que está numa quantidade bacana. Eu acho que a quantidade de tentativa de pegar jogadores da base está em um número bacana que a gente sempre tem, todo ano, né? Constantemente a gente tem coberto um jogador outro, né? Que seja para vender e tal, mas uma hora sai alguma coisa boa também, né? Vamos entrar aos meias. No meu elenco, 6 jogadores. São 2 posições. Então, vamos precisar de mais 2, porque Diego Ribas anunciou aposentadoria, né? Se a gente entende que Vitor Hugo e Matheus França farão parte do elenco, a gente tem 2 vagas em aberto. Isso, vai ter 2 vagas abertas. Creio que vai porque, a não ser que surja um nome aí, né? Para uma compra, alguém interessado, mas até o momento não deu informação. Aí seriam 2 vagas em aberto, né? E aí cogita, já ouvi novamente, a ideia novamente para tentar trazer o Oscar. Eu acho difícil. Porque assim, o Flamengo não vai mover uma palha atrás do Oscar, porque é simplesmente impossível tirar o Oscar porque você vai fazer uma proposta que vai seduzir os chineses. Esquece. E seria esse, talvez, o pessoal coisa com o nome que o Braz falou para o nome de renome mundial. O Oscar tem contrato com os chineses. O Oscar tem mais 2 anos de contrato, se eu não estou equivocado. O Oscar que tem que resolver a vida dele. É ele que tem que conseguir se liberar daquele contrato, encerrar o vínculo dele. A partir daí, o Flamengo diria para ele, olha, tá aqui, se você quiser vir, vai ganhar tanto, e a vida segue. Mas se não, esquece. E eu não acho que os chineses estão a fim de deixar o Oscar partir. Já foram generosos deixando o Oscar esse ano jogar 3 ou 5 jogos lá. Então, um cara que foi muito criticado, que foi muito... Pediram tanto para ele sair do Flamengo, e hoje, pelo jeito, acabou essa pedida, né? Do Everton Ribeiro, que pelo jeito só foi voltar ao cabelo que voltou ao futebol. Ainda, logicamente, não estou como antigamente, como eu falei, faltava cabelo daquela criança. E aí, agora, convocado para a Copa, né? Talvez Você sabe que eu não sou entusiasta dele, no sentido de que, para mim, ele não é craque, ele não é miteiro, nada disso. Ele é apenas um jogador de regular para razoável e vai. Mas, ok, manteria ainda no elenco, dizendo para ele que, se começar a declinar, vai sair do time. Então, é bom correr. Até porque o cara que teoricamente joga numa posição que ele também pode jogar, ou um cara que pode jogar na posição que ele joga, é o Gabigol. Em questão que ali, quando pra mim, não. Tenta fazer pela... Para mim, não. Isso aí, para mim, é delírio seu, é delírio do Flávio, que acredita que o cara pode jogar lá.
Para mim, o Eu tô cara que dizendo pode que o jogar na cara. posição do Everton Ribeiro é o Gerson. Que aí, quando eu digo que Você seria o colocaria o terceiro Claudinho homem. ali. Porque você se lembra, quando o Everton Ribeiro estava machucado, o Gerson jogava pela direita. Foi assim que ele Mas começou a agora, jogar com o Jorge Jesus. no novo modelo que o Flamengo tem jogado com o Pedro, o Gabigol está sendo puxado. Só que a gente tem que lembrar do detalhe, e não estou dizendo que isso vai, porque do jeito que está acontecendo, assim, são situações que podem acontecer, né? O Bruno Henrique voltando, teremos aí uma nova oportunidade, uma nova configuração para os atacantes ali, do meio atacante. Aí, O Mauro tem defendido uma tese que talvez o Bruno Henrique, ao voltar, seja melhor para ele, Bruno Henrique, se fixar como centroavante. Porque talvez o Bruno não tenha mais aquela mesma volúpia, o mesmo arranque, a mesma capacidade. É uma possibilidade. A gente só vai descobrir vendo o Bruno voltar. E é uma contusão muito longa, leva tempo para voltar. Mesmo quando já estiver bom, até recuperar-se completamente vai levar. Não acredito que o Claudinho, que hoje está no Zenit, aceite vir para o Flamengo por livre e espontânea vontade. Porque tanto ele quanto o empresário repetiram várias vezes que não havia planos do Claudinho voltar para o futebol brasileiro. E realmente não faz sentido para mim o Claudinho voltar para cá. Obviamente que eu gostaria que ele viesse. Gostaria que o Flamengo tivesse Claudinho e Arthur. Entendeu? O Arthur já seria o cara mais pro ataque e o Claudinho seria um desses dois lugares que a gente tem em aberto. Quando diz assim, o Claudinho é perfeito para ser reserva do Arrascaeta, você concorda que isso não é jeito de você seduzir o Claudinho. Vem para o Brasil que você vai ser reserva do Arrascaeta. Não faz sentido. O Claudinho, para mim, tem que ser o titular de um time. Provavelmente o time onde não está o Arrascaeta. Entendeu? E aí deixa o Claudinho livre. Você imagina um meio de campo com Pulga, Vidal, Gerson e Claudinho. Claudinho livre para correr por onde quer e os três segurando a barraca ali. Então, isso faria sentido. Porque o Flamengo não precisa ter dois times para jogar exatamente do mesmo jeito. São outros jogadores, tem que ter outro esquema. Agora, tem que achar mais um. Porque eu ainda acho que se você considera que são duas posições no meio, 6 jogadores, você está assumindo o risco de que Vitor Hugo e Matheus França vão dar conta do recado. E é uma aposta alta, porque 2 garotos vão dar conta do recado no mesmo ano? Não sei. O Paulo César reclamou da postura do Matheus França no jogo contra o Coritiba. Que às vezes o Matheus tem uma coisa meio blasé, meio indolente, não é um cara que você vê que come grama, se mata. Tudo bem, ele é inteligente, ele tem habilidade, mas para jogar no Flamengo a torcida exige, né? Que é o cara se matando em campo. Então eu acho temerário apostar que os dois vão dar certo. Mas como eu disse que a gente tem 2 vagas coringa na história, uma delas eu usaria na volância, a outra pode ser no ataque, ou pode ser na meia. E aí teria vaga para os dois no plantel. Entendeu? Mas... Até porque também, se a gente parar para pensar, o Flamengo só de faturamento com premiações já dá para comprar uma galera aí. Então, o Flamengo... E aí vem a história. Uma hora fica se gabando de faturamento bilionário, faturamos bilhões. Eu não caio nessa de que porque o Flamengo teve um faturamento maravilhoso, vai ter uma seleção, o Flamengo vai comprar todo mundo, que vai arrebentar. Não acredito nisso. Eu acho que aquele mercado que a gente viu quando se trouxe Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, no primeiro momento, e depois trouxeram Felipe, Rafinha, Gerson e Paulo Mari, a gente não vai ver mais aquilo. O Flamengo investiu naquele momento para dar o salto. Mas agora eu não acredito que o Flamengo faça um mercado tão pujante assim. Porque assim, a gente está falando só de repor posições que não vão continuar. Sim. Necessárias, obrigatórias de fazer. Sim. Aí ele fala assim, Você vê, de meia, Matheus, não tem ninguém para sair.
De meia mesmo, não tem ninguém para sair, porque não tem meia no elenco, praticamente. O Diego não era mais meia, o Diego era volante. De uso, né? De uso era volante, mas tá lá. Agora, vou dizer uma coisa. Você pode trazer o Gerson e não considerar um Gerson como volante, e o Gerson seria um desses meias, ok? Talvez aí, né? Porque talvez é muito mais fácil achar volante do que achar um Gerson. Talvez aí, Então... Aí vai depender do técnico, né? Fala assim, meu irmão, você quer ir pra quê? Porque aí a gente vai buscar outra forma, outras posições. No arquivo que eu mandei para você, eu não botei a linha técnico. Aliás, porque eu printei antes, mas na palavra técnico, no meu tá lá o campo em amarelo, porque tem que trocar o técnico. Né? Tem que trocar o técnico. Para mim, nós já estamos perdendo tempo da próxima temporada. Porque você imagine, Matheus, se jogando 3 competições, o Flamengo não consegue fazer nada. Não pode jogar. Você imagina ano que vem que serão 7. O que esse técnico vai dizer? São 4 competições no primeiro semestre, 3 competições no segundo semestre. Todo mundo já sabe disso de antemão. Aí você espera que o Flamengo vá fazer um planejamento diferente? Ou melhor, você acha que o Flamengo vai fazer algum planejamento? Planejamento mesmo? Duvido, cara. Vamos tocar o barco e segue o baile. Então... De atacante, a gente tem uma possível volta, né, do Bruno Henrique. A gente, logicamente, está muito cedo para dizer como ele vai voltar. Vamos dividir entre centroavante e externos? Podemos. Tá? Podemos. Então, centroavante nós temos, infelizmente, o senhor Gabriel Barbosa, que no meu Flamengo não estaria, e o Pedro. Então, a gente precisa obrigatoriamente de um terceiro centroavante. Mas aí a pergunta é, você considera o Gabigol um centroavante de origem? Óbvio. Para mim... Porque alguns não consideram ele como centroavante. Não, para mim, se você quer manter esta figura no Flamengo, não é obrigatório ter que jogar com Pedro e Gabriel juntos. Concordo. Cada um pode jogar num time, para mim, porque os dois são centroavantes. Ok? Por exemplo, Bruno Henrique volta. E o Bruno Henrique volta do jeito que foi. Você prefere a associação de Pedro e Gabriel ou Bruno Henrique e Gabriel? Bruno Henrique e Gabriel, porque a gente já sabe que deu certo. Então, já é o ataque de um time tal. E o outro tem o Pedro. Mas você precisa ter um centroavante reserva. Tanto que, para ser sincero com você, quando eu digo que eu tenho 2 coringas, o meu 35º jogador seria mais um centroavante. Por quê? Porque a múmia do Gabriel toma cartão. Então, eu tenho que imaginar que ele vai me ferrar e vai me deixar na mão. Agora, se o Bruno Henrique volta como centroavante, então resolvi, eu tenho 4 centroavantes. Mas eu preciso arrumar mais um. Até porque tem o Cebolinha agora, não? Aí já são os externos. Nos externos nós temos... Vou considerar o BH como externo, ok? Tem BH, Cebolinha e Marinho. O Marinho, eu vou ser muito sincero, fiquei decepcionadíssimo com a temporada do Marinho. Mas uma coisa a gente não pode deixar de lado. Marinho torce pelo Flamengo e o Marinho corre. Isso ninguém pode abrir a boca. É a mesma ladainha que eu falava com o Michael. Michael não podia ser jogador do Flamengo, mas ele corria, ele se matava em campo. Fala-se no retorno do Michael. Eu acho muito improvável, porque o Flamengo tem o Cebolinha. E tem se falado da possível saída do Marinho. Beleza, tanto que fala-se em Cruzeiro e Bahia. Mas eu diria o seguinte, será que o Marinho não poderia, num elenco de 35, ser o terceiro externo? Ou seja, é o cara que é o reserva dos 2 times? E aí entra em segundo tempo.
Quem sabe, depois de um ano, como o Michael melhorou depois de um ano, então eu não sei se forçosamente eu queimaria o Marinho, tá? Mas se o Flamengo recebe uma proposta que julga que vale a pena, eu também não vou dizer assim, não pode vender o Marinho. Pode. É porque pagou barato, né? Pode ir, entendeu? Agora, o que me preocupa é, se você olhar, BH e Cebolinha são pelo lado esquerdo. Quem é o cara pelo lado direito, se o Marinho sair? Seria o Arthur? Seria o Arthur. Porque o Arthur tem essa tendência a ser o atacante pelo lado direito. E que deriva para o meio. E eu ainda iria atrás do Soteldo, honestamente. Aliás, eu teria ido no Soteldo antes de ir no Cebolinha. Acho que teria sido mais barato, só que o Flamengo tem essa coisa de grife de querer trazer jogador da Europa. E o Soteldo chegou e começou a jogar no Santos, e o Santos subiu. Tanto que o Santos não corre mais perigo de rebaixamento. E eu acho o Soteldo um cara que eu gostaria de ver no Flamengo. Mas ele é pelo lado esquerdo. Então, o que eu pensaria? Se o BH vira centroavante, aí eu iria atrás do Soteldo, então. Porque eu teria Soteldo e Cebolinha para ser o externo pela esquerda. Um em cada time. Entendeu? E do lado direito, talvez com a presença do Gerson, você não precisa ter um externo tão agudo, um cara que vai compor mais. Acho que o Arthur poderia ser esse cara. Eu soube que o Flamengo já sabe o preço do Arthur. Só que tem um pequeno porém. Se você olhar, o time do Bragantino não está com o Pires na mão, precisando de dinheiro. Então eles podem simplesmente botar o preço e esperar. Entendeu? A diferença do modelo de negócio deles é isso. Né? Eles não ficam com o Pires na mão. Entendeu? Agora, o Arthur jogou de novo uma boa temporada. Então já é a segunda temporada dele confirmando lá no Bragantino. Agora, será que a camisa do Flamengo vai pesar? Não tem como saber. Tem que... Mas ele está ouvindo para saber, né? Agora, para mim, eu fico nessa dúvida. Na minha conta, a gente teria que arrumar... Se o Marinho não sai, e com BH de externo, a gente teria que ter... A gente estaria coberto. Precisaria de um centroavante ou dois centroavantes, ou um centroavante e um externo. Aí é do gosto do freguês, é de como está o mercado. Fala-se no Caio Jorge, que era do Santos, que está na Juventus e que não está jogando lá. Caio Jorge não é um 9 clássico, ele é um 9 mais para o estilo do Gabigol, sai para receber, é capaz de meter uma bola. Então, não sei se o Flamengo vai ter êxito nesse empréstimo do Caio Jorge. Bom, então... Mas para mim o mais importante o Flamengo deveria ter um elenco de 35 jogadores. 3 jogadores para cada posição, mais 2 coringas. Agora, quando eu digo isso, não é para você fazer 35 com 22 que você realmente conta e 13 enchendo com o garoto da base que você não acredita e não confia. Não é por aí. O Flamengo terá 7 competições ano que vem. E não é possível que a gente vá de novo se prestar o papel miserável de fazer um Campeonato Brasileiro ridículo como a gente tem feito. Como fizemos em 20, como fizemos em 21 e 22. Então, assim, eu não sei o que esses caras estão pensando na vida. Hoje teve uma live do Mauro César com o Bernardo Ramos. Teve um presente na live que disse o seguinte: hoje estou convencido de que o Campeonato Brasileiro tem um nível técnico superior ao da Libertadores. E ele tem razão. O que é mais difícil ganhar? Libertadores ou Campeonato Brasileiro?
Hoje em dia, na Para pensar. atual, Você não tem mais nenhum time da América do Sul que consegue chegar. A disparidade econômica está cada vez maior. Você pega um bando de baba na Libertadores. Então, e para mim, eu vou morrer dizendo que o brasileiro é o título mais importante. Por quê? Porque é o que realmente define quem é o melhor time do país e porque é um campeonato de ponto corrida em que todo mundo joga contra todo mundo. Aí você realmente prova que é o melhor. Em Copa, torneio, a bola permite qualquer coisa. Qualquer um pode ser campeão. Com essas, existem as promessas, né, de chegar dos jogadores para o ano que vem, para o Mundial, mas ainda tudo muito embrionário. Talvez o Rossi, o Gerson aí, estão falando. O Rossi talvez seja o que mais possível, né? O Gerson ainda está, creio que ainda é muito rumor. Mas a gente viu uma lista aí de vários nomes, basicamente quase 1 a 2 jogadores por posição, né? Por posição. Então, até o ano que vem, janeiro, tem Copa do Mundo, então é muito difícil especular coisas durante a Copa. Tal. Mas temos tempo e não pode usar desculpas de falta de dinheiro, porque se gaba tanto da arrecadação bilionária, também não faria sentido você ficar chorando por causa E a Folha, entendo eu que diminuiu. Porque na hora que você tirou Vitinho, Diego Alves e Diego Ribas, isso daí dá para substituir por 5 jogadores barrindo. E 5 jogadores que, de fato, você pode se utilizar deles. Né? Sim, aí você considera aí também Diego Ribas, né? Diego Ribas, você provavelmente, o Rodinei saindo também. O Rodinei não devia ser tão caro assim. Tanto que o Atlético Mineiro estaria dobrando o salário dele. Então, não acredito que o Rodinei ganhasse 700 mil por mês. Uma reposição à altura, mais ou menos. Né? Daria para trazer um cara... Rodinei? Não, porque ele é baixinho. Então, assim, a altura na questão salarial. Tipo assim, dá para você investir em um cara que ganha um valor expressivo. Por exemplo, então, vocês gostariam que o Flamengo quebrasse o porquinho e fosse atrás do lateral direito do Atlético Paranaense? Do Atlético Paranaense? É. Qual dele? É Kelvin, né, o nome dele? O Kelvin. Todo mundo diz que os 2 laterais do Atlético Paranaense, que é o Kelvin e o Abner, são jogadores talentosos, de futuro, mas que o Atlético Paranaense é outro, que não está com o Pires na mão. Ele bota o preço e fica esperando. Se quiser, paga. Se não quiser, um abraço. Tanto que o Flamengo já comprou o Léo Pereira, já comprou o Santos, mas nunca enfrentou moleza para comprar nenhum dos 2. E pagou valores, vamos dizer assim, nada exorbitante, mas também não foi um saco de bala Juquinha. Eu não vejo o time do Furacão jogar com constância para poder ter uma opinião sobre esses 2. Então, é leviandade da minha parte emitir qualquer opinião sobre eles. Não saberia opinar sobre isso. Bom, então, André, obrigado por mais um comparecimento aqui. A todo mundo também que nos acompanhou. O podcast será, essas próximas semanas, além da finalização das fases sobre o Flamengo, né, dos programas finais sobre o Flamengo, também nós teremos sobre a Copa do Mundo, assim que estiver mais próximo, né? E, logicamente, também vamos fazer alguns programas sobre o Flamengo ainda, mas também em breve faremos sobre a Copa do Mundo que está chegando e vamos falar muito sobre isso aqui também. Então, boa noite, Marcão, boa noite, André. Obrigado, Eudes, que sempre nos acompanhando, todo mundo que nos acompanhou. Beijo a todos, um abraço ao Eudes. Sim. Palpite para amanhã. Não tenho palpite, que amanhã provavelmente eu nem vou assistir o jogo. Porque também, né? Bom, não tá mais eu quero ver se perder para o Juventude também, se vou achar normal. Assim, antes da gente terminar. Amanhã vai ser o treinamento para a Copinha do ano que vem, viu? Então, antes da gente terminar, não tem muito tempo em que a gente lutava para fugir do rebaixamento, certo? Agora, e se a gente estivesse na posição do Cuiabá?
a gente ia achar bonito se um Palmeiras fosse enfrentar o Coritiba lá com o time reserva chutando lata e a gente precisando do resultado para se salvar? A gente ia gostar disso? A gente ia achar certo ou a gente ia botar a boca no mundo? Porque, assim, para mim, o Flamengo falseia o campeonato quando o Flamengo faz esse tipo de coisa. O Coritiba ganhou e já se salvou. E agora o Cuiabá que se vire. E aí eu estou personalizando o Cuiabá porque é o da vez, mas podia ser qualquer um. É um absurdo que o Flamengo está fazendo. É um desrespeito ao campeonato. É um desrespeito, por exemplo, o Flamengo, por acaso, recebe menos dinheiro da Globo quando faz um negócio desse? Não, né? Mas a Globo está pagando pelo produto, pelo Flamengo, jogando contra o Coritiba. Então, assim, esse negócio é muito sério, cara, para as pessoas tratarem com essa leveza que estão tratando, achando que tá tudo certo, o Flamengo ganhou 2 títulos e é isso mesmo. E reparem, Gabriel Barbosa até agora está de férias, como ele tinha anunciado que estava. É um escárnio, mas preferem olhar para o lado e não tratar da realidade como ela é. Eu acho um absurdo. Se eu sou o time do Cuiabá, eu ia na CBF tocar um rebu. Bom, galerinha, encerramos por hoje. Próxima semana teremos, como eu falei, né, outras lives com outros assuntos ainda sobre a temporada do Flamengo e Copa do Mundo também. Boa noite a todo mundo. Marcão, André, Saúde. Valeu. É nóis. E obrigado.